Bonsoir, mes amis, comment allez-vous? Espero que vous allez très bien. Sejam muito bem-vindos, então, em mais uma aula, tá? Então, antes de iniciarmos, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma perguntinha? Como ça va? Então, pessoal, na aula de hoje, o que nós vamos ver? Vou fazer um ditado, tá? Do famoso, da famoso conto, famosa historinha dos três porquinhos, tá? E aí nós vamos utilizar na estrutura bastante coisa do que nós já vimos, do que nós já estudamos, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer primeiramente a leitura do primeiro parágrafo. Je vous lirai d'abord le premier paragraphe, ok? Et là, vous allez faire attention à ce que je vous lirai, ok? Très bien, c'est parti. Les trois petits cochons, d'accord? Il était une fois, ou il était une fois, trois petits cochons qui habitaient une jolie maison avec leur mère qu'ils adoraient. Malgré leur caractère différent, les trois frères s'aimaient profondément. Et qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, dans leur cœur, il faisait toujours chaud. Ça va? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous le lire? Oui, non, ça va? Ne vous inquiétez pas car je vous le lirai à nouveau. D'accord? C'est parti. Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons qui habitaient une jolie maison avec leur mère qu'ils adoraient. Malgré leur caractère différent, les trois frères s'aimaient profondément. Et qu'il pleuve, qu'il fasse beau, dans leur cœur, il faisait toujours chaud. Ça va? Alors, je vais vous lire une troisième et dernière fois et puis vous allez prendre des notes. Ça va? On y va. Vou fazer a última leitura bem devagar, bem lentamente, para vocês já irem pegando, porque daqui a pouquinho a gente vai tomar o quê? Nota. Beleza? Bora lá. Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons qui habitaient une jolie maison avec leur mère qu'ils adoraient. Malgré leur caractère différent, les trois frères s'aimaient profondément. Et qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, dans leur cœur, il faisait toujours chaud. Ça va? Très bien, mes chers amis, on y va. Et maintenant, vous allez prendre des notes. Então, agora vocês vão tomar nota aí do que eu vou ler aqui, tá? Vamos lá, então, bem devagar, bem tranquilos. Tudo bem? Bora lá. Attendez, attendez. C'est parti. Les trois petits cochons. Voici le titre. Les trois petits cochons. Então, os três porquinhos, ok? Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons qui habitaient une jolie maison avec leur mère qu'ils adoraient. Il était une fois trois petits cochons qui habitaient une jolie maison avec leur mère qu'ils adoraient. Malgré leur caractère différent, virgule, les trois frères s'aimaient profondément. Les trois frères s'aimaient profondément. Point. Et qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, et qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Então, aqui nós temos a famosa expressão faça chuva ou faça sol. Então, nós temos também no francês.
et qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, dans leur cœur, il faisait toujours chaud. Dans leur cœur, il faisait toujours chaud. D'accord? Bien. C'est parti, mes chers amis. On verra qu'est-ce que ça va donner. Il était une fois. Então, esse aqui é o nosso famoso era uma vez, tá? O era uma vez em francês. Il était une fois. Il était une fois. Então, a gente pode fazer a ligação aqui, beleza? Il était une fois quoi? 3 petits cochons. Então, era uma vez 3 porquinhos que moravam, que habitaient. Então, nós temos aqui já o uso do imperfeito, tá? Com o verbozinho morar. Como é que é morar? Habiter, tá? Então, habitar, morar. Que habitait une jolie maison. Ça va? Avec leur mère, qu'ils adoraient. Que moravam em uma casa bonita, em uma bela casa, tá? Com a mãe deles, que eles adoravam. Tá bom? Malgré leur caractère différent, malgré leur caractère différent. Então, apesar da personalidade diferente, tá, deles, então, caractère, ici, nous allons avoir pour dire caráter, então, a personalidade, tá bom? E apesar, malgré, nós temos essa palavrinha também no português, tá? E seria o nosso malgrado, apesar de, malgrado. Ou apesar de. Então, no francês, será o nosso malgré, d'accord? Malgré leur caractère différent, então, apesar da personalidade, do caráter diferente, tá? De cada um deles, les 3 frères s'aimaient profondément. Les 3 frères s'aimaient profondément. Les 3 frères s'aimaient quoi? Profondément. Então, os 3 irmãos se amavam profundamente, se gostavam muito, tá? E aí entra a expressão, e faça show, faça sol, no coração deles sempre estava quente, ou seja, sempre estava um clima agradável, tá bom? Bora lá. Et qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, dans leur cœur, il faisait toujours chaud. Voilà. Voici donc notre extrait de cette petite histoire. Ça va? Agora eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida com relação aqui, alguma palavra, alguma estrutura, e a gente já vai conversando e já vamos tirando essas dúvidas, tá bom? Très bien. Dites-le-moi, s'il vous plaît. Alors, pas de doute? Vous m'écoutez? Oui, Salut, ça va? je vais bien, merci. Et vous? Parfait. Alors, quel serait votre doute, mon ami? Dans la dernière phrase, et qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, c'est les subjonctifs, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, c'est ça. Então, faça chuva ou faça sol, aqui já foi diretamente com o próprio verbo, né? Então, que chova, né? Faça chuva ou faça sol concernente ao tempo, fazer. Aqui já foi direto no próprio verbo, pleuvoir. Donc, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, aqui realmente, ou seja, fazer sol, né? E faire
é fazer de estar bonito, né? Uhum. Fazer Ah, sol, faire beau. Esse é ça. Então, a gente vai utilizar ali o verbo fazer e também o pleuvoir, d'accord? Dando sentido de chover. comment je peux savoir, quand je peux utiliser le subjonctif après les pronoms relatifs que, euh, et, et qu'on n'a pas besoin de faire ça. Avec le pronom relatif. Que. Oui, ici, mais ce n'est pas le pronom relatif ici. C'est juste, par exemple, faça sol, faça chuva, no coração deles sempre está quente, sempre está um clima agradável. Então, na verdade, subjuntivo ele tem vários usos, tá? Então, no caso aqui, igual no português, ó, faça chuva, faça sol, e que faça. Então, vai ser a mesma estrutura, tá? Et qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, dans leur cœur, faisait toujours chaud. Não vai ter um nexo aqui, vamos dizer, uma relação com necessariamente o pronome relativo, entendeu? Eu posso, não pense dessa forma, é o uso do relativo, não. Aqui é o exemplo. O que eu quero falar? Eu quero falar o quê? Chova ou haja sol, no coração deles estará dessa forma, entendeu? Mais je suis obligée à mettre que avant il. Normalement, oui. Então, nessa questão assim, que chova, né? Ou que faça sol, aí você entra com o contexto, tá? Que Okay. pleuve, que faça beau. Outra forma eu posso também utilizar seria o quá. Que quer que. Seria mais ou menos isso. O que quer que você faça? E quá que. Aí, normalmente, eu vou ter que utilizar ali o subjuntivo, tá bom? E quá que, por exemplo, o que quer que você fizer, o que quer que você faça, e quá que tu fasses. E quá que tu fasses. E o que quer que você faça, pum. E aí eu teria que jogar o uso do subjuntivo, tá bom? C'est ça. D'autres doutes? Je ne vais pas me approfondir ici avec vous, approfondir, pardon, dans le temps du subjonctif, pas pour l'instant, avec toute la classe, d'accord? C'est pour ça que je ne vais pas vraiment vous expliquer ou entrer avec des exercices en ce moment. Mais alguma dúvida, meninas? Oui, non? Ça va? Très bien. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer algumas perguntinhas sobre os nossos integrantes aqui, tá? Alors, j'aimerais bien savoir qui habitait une jolie maison. Très simple, très facile, d'accord? Alors, qui... Então, colocar em português. Na verdade, vocês vão colocar para mim em francês, tá? Então, quem morava em uma casa bonita? Como é que a gente vai escrever? Como é que a gente vai fazer essa primeira perguntinha? Todas as respostas, toutes les réponses sont déjà dans le texte, ok? Então, quem morava em uma casa bonita? Quem eles adoravam? Quem eles gostavam muito? Quoi?
apesar das diferentes personalidades, o que acontecia entre eles? O que se passava no coração de cada um deles? Tá? Então, coloquem as perguntas aqui embaixo em francês. Quem morava em uma casa bonita? Eles adoravam quem? Apesar das diferentes personalidades, o que acontecia entre eles? O que se passava no coração de cada um deles? Tá? Então, bora lá. Quem já fez a número 1? La número 1. Quem morava em uma casa bonita? Como é que vai ficar aqui essa perguntinha? Quem morava em uma casa bonita? Quem morava? Então, a gente vai utilizar o verbo habiter, tá? Só que ele estará no imperfeito. Então, vamos lá. Se você ainda tem dúvida com relação ao uso do imperfeito, você vai pegar o verbo que você quiser transformar no pretérito imperfeito e vai fazer assim, ó. Conjugue-o com o pronome nu. Nous habitons. Você vai suprimir esse sufixo. Você vai jogar, então, ele fora e vai manter só esse radical. Habit, tá? Então, é isso que você vai ter que utilizar. E, a partir daí, todos esses sufixos. Primeira pessoa do singular, AIS. Com o pronome tu, AIS. Terceira pessoa do singular, AIT. Nous, ion. Vous, IE. Terceira pessoa do plural, AIENT. AIENT. Então, você só vai adicionar. Ou seja, se eu disser eu morava, j'habitais. Com esse final. Tu moravas, tu habitais. Ele morava, ela morava, a gente morava, morávamos. On habitait. Nós morávamos, nous habitions. Vocês moravam, vous habitiez. Eles moravam, ils habitaient. Que ça, apenas isso, tá? Então, quem morava? Quando eu utilizo aqui o quem, é o quê? Terceira pessoa do singular. Que morava, então, que habitait, tá? Então, eu vou utilizar aqui o radicalzinho. E aí, depois eu entro com esse final. Que habitait. D'accord? Que habitait. E entenda o seguinte, com o uso do verbo morar, você não precisa de preposição. Qui habitait une jolie maison. Voilà, tá? Se você quiser adicionar quem morava em uma, qui habitait dans une jolie maison, você fez hábil, você pode adicionar, mas não há necessidade, tá? Eu posso jogar o verbo habiter diretamente com o país, a cidade, sem haver necessidade de adicionar uma preposição. Por exemplo, eu moro em Paris, j'habite Paris, tá? Dando exemplo, eu moro em Paris. J'habite Paris. D'accord? Eu moro em Paris. Comme ça. Beleza? Então, vamos lá. Qui habitait une jolie maison? Ouais, c'est clair. La réponse est déjà dans le texte. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, je suis en train de vous faire comprendre comment utiliser l'interprétation par rapport a um texte en français. Então, o objetivo aqui é fazer com que vocês compreendam que a interpretação de texto dentro de um texto em francês. Bem simples, como a gente faz no português, assim como nós aprendemos outrora lá na escolinha, tá? Alors, qui habitait? Et là, vous allez avoir la réponse. 3 petits cochons habitaient. E aí, o que é interessante? Na resposta,
eu já posso utilizar toda a questão de gramática que nós já vimos, sempre de modo implícito. Qui habite une jolie maison? Trois petits cochons y habitaient. 3 porquinhos, tá? Moravam lá. Então, já joguei o Y aqui, ó, substituindo o quê? La maison. D'accord? Tranquilo jusqu'ici? Então, além de você conseguir utilizar a resposta que já está no texto, você já pode fazer uso de vários aspectos aí gramaticais que a maioria dos alunos estudam, mas não sabem colocar de forma prática no uso, tá? Très simple et pratique. Tranquilo? Numéro 2. Qu'est-ce qu'ils adoraient? Ils adoraient qui? Então, quem eles adoravam? Quem eles gostavam muito? Bora lá. Ils adoraient qui? Então, a mesma coisa. Verbo adorer, mesmo raciocínio. Adorer, nous adorons. Pronto. A partir daí, você já tem o radical para você trabalhar o imperfeito. Então, imagine, eu adorava. J'adore. E aí eu venho e pego aqui o sufixo, ou seja, o final ali. J'adorais. Tu adorais, il adorait, nous adorions, vous adoriez, ils adoraient. Tranquilo? Então, é sempre esse mesmo raciocínio, tá? Ils adoraient qui? Alors, la réponse, on l'a déjà. Ils adoraient leur mère. Então, eles adoravam a mãe deles, que morava com eles. Quero que vocês coloquem essa resposta, por gentileza. Tá? Então, eles adoravam a mãe deles, que morava com eles. Ils adoraient leur mère. Eles adoravam a mãe deles, que morava com eles. Que habitait avec eux. Ça va? Ils adoraient leur mère qui habitait avec eux. Ou, si vous voulez, qui y habitait avec eux. D'accord? Tranquille? Tudo bem até aqui? Bravo. Se vous avez des doutes, levez la main. Então, qualquer dúvida, é só levantar a mãozinha. No número 3, apesar das diferentes personalidades, o que acontecia entre eles? Ou o que acontecia com eles? Então, apesar das diferentes personalidades. Malgré, só que aqui o que eu falei? Ó, apesar das diferentes personalidades. Eu não disse apesar das diferentes personalidades deles. Então, observem aqui. Malgré, eu vou entrar com apesar das diferentes. Malgré les. D'accord? Différents. Ça va? Malgré les différents caractères. Então, o que acontecia? Como é que a gente vai fazer essa pergunta? O que acontecia entre eles? Malgré les différents caractères, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait entre eux? D'accord?
malgré les différents caractères, qu'est-ce qui se passait entre eux? Então, o que se passava, o que acontecia, tá? Ou eu posso falar dessa forma também. Qu'est-ce qui se passait, eu posso utilizar dessa forma. Qu'est-ce qu'il arrivait? Então, o que acontecia? Tá? Fazendo uso aqui do verbo chegar. Então, qu'est-ce qu'il arrivait entre eux? Se você não quiser utilizar o entre, o que acontecia com eles? Você pode utilizar também aqui o avec. Qu'est-ce qu'il arrivait avec eux? D'accord? La réponse, mes chers amis. Alors, malgré les différents caractères, les trois frères s'aimaient profondément. Et c'est ça qui se passait. E se passait. Aí você pode adicionar. E é isso que acontecia. Tá? Então, apesar da personalidade, do caráter diferente, eles, o quê? Ils s'aimaient profondément. Tranquilo? Qual que é o objetivo? Vocês pegarem esse raciocínio de base, de pegar a frase, conseguir estruturá-la, pegando a resposta. Igual, identicamente, quando a gente estudava, tá? Mesmo raciocínio. Então, malgré les différents, caractères, ils s'aimaient beaucoup. Moi, j'ai voulu échanger. Então, eles se amavam muito. Mas no texto, ils s'aimaient profondément. Vous êtes libre pour faire comme vous voulez, d'accord? Ils s'aimaient profondément. E aí foi que eu pedi para vocês colocarem, adicionarem. E é isso que acontecia. Et ce. Ça qui se passait. D'accord? Et ce. Ça qui se passait. E é isso que se passava. Ou, et c'est ça qu'il arrivait. D'accord? Tranquille? Tout va bien jusqu'ici, mes amis? Até aqui tudo bem? Bravo! Percebam que é simples, porém a gente tem que estar ligado, senão a gente se perde na simplicidade aqui de desenvolver as frases, as estruturas. Tudo bem? Vamos lá. O que se passava no coração de cada um deles? Então, novamente, o que se passava? Como é que a gente vai fazer essa perguntinha? Qu'est-ce qui? Qu'est-ce qui? Sempre que vocês forem falar de algo que está acontecendo, que se passa, algum contexto envolvendo isso, vocês vão utilizar assim essa estrutura. Ó. Qu'est-ce qui? Qu'est-ce qui? E aí você entra com o verbo. Qu'est-ce qui se passait? O que se passava no coração de cada um deles? Então, imagine, um coração para cada um deles. Qu'est-ce qui se passait dans leur cœur? Só que a frase, como é que eu coloquei? O que se passava no coração de cada um deles. Qu'est-ce qui se passait dans le cœur de chacun d'eux? Então, eu posso fazer a outra forma assim, tá? Então, o que se passava no coração de cada um deles? Então, le cœur de chacun d'eux. Então, nem preciso colocar esse de, tá? Então, le cœur de chacun, no coração de cada um. Porque eu já sei cada um aqui remetendo-se os porquinhos. Tudo bem? Dans le cœur de chacun d'eux. Ça va? Então,
Vamos lá, aqui, a número 4. Tati, dites-moi, s'il vous plaît, mon ami, qu'est-ce qui se passait dans leur cœur ou dans le cœur de chacun, s'il vous plaît? Bonsoir, professeur. Bonsoir, ça va bien? Ça va, merci. Et vous? Moi aussi, merci, Tati. Je vais très bien. Hum, é, dans le cœur de chacun. Não, peraí. Entenda, olha só a questão. Ó, se você falar dans leur cœur de chacun, no coração deles de cada um. Não faz sentido. Observem aqui, ó. O que se Não, foi le passava no mesmo, foi le. coração deles. Um contexto. O que se passava no coração deles. No outro, o que se passava no coração de cada um. Aí eu entrei depois deles. Então, essa nuance aqui com relação ao uso, vamos dizer, da gramática, né? Sendo aqui adjetivo possessivo e aqui apenas, né? No coração. Então, já entro com o substantivo e o seu devido artigo definido. Então, esse é o ponto, ó. O que se passava no coração deles. Ou o que se passava no coração de cada um deles. Tá? Então, atentem-se aqui ao uso Tá. possessivo. Foi a minha pronúncia que foi ruim mesmo, porque eu queria falar o le mesmo, não era le. Tranquille, tranquille. Ça va, ça va. Vous avez compris, on va dire, Oui, le sujet, non? oui. Parfait. Oui. Dans le cœur de chacun, est-ce qu'il faisait toujours chaud? C'est ça. Ou eu tenho que botar tudo? Faça chuva? Si vous voulez, c'est comme vous voulez. Tá. Dans le cœur de chacun, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, il faisait toujours chaud. Bravo, c'est ça. Alors, dans le cœur de chacun, il faisait toujours chaud. Même qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Aí eu adicionei, mesmo que faça chuva ou faça sol. Não está ali no texto? Não, não está. Mas eu posso fazer uso. Mesmo que faça chuva ou faça sol. Que a gente utiliza no português, né? Faça chuva ou faça sol, nananana. Iremos ao clube. Mesmo que faça chuva ou faça sol, iremos. Então, o uso ali também seria tranquilo, da mesma forma no francês. Tá bom? Très bien, Tati. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis, par exemple, qui a ajouté, qui a répondu à une de ces questions en ayant une réponse différente de celle que je vous ai donnée? Então, tem alguém aí que respondeu a alguma das perguntinhas que eu coloquei para vocês de uma forma diferente da qual eu coloquei, a 1, 2, 3 ou a 4? Se oui, dites-le moi. Se, caso sim, positivo, diga-me por gentileza. Non, personne? Pire? Non, tranquille? Ça va. Alors, Tati, dites-nous comment c'était votre réponse là, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passait dans leur cœur, s'il vous plaît? La même. Oh, pardon, Tati. Eu ia soltar e você já tinha soltado. La même réponse? Oui, la même, c'est juste pour que je puisse l'écrire ici. Dans le cœur de chacun d'eux. Attendez, dans le leur. Leur, le. Leur. D'accord? Dans le cœur de chacun. Chacun. Il faisait toujours chaud. Et qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Voilà. E que faça chuva ou que faça sol. Agora eu vou adicionar aquele que eu falei. Même qu'il pleuve. Même qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Qu'il fasse beau.
D'accord? Très bien. Même qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Bravo, bravo. Très bien. Des doutes jusqu'ici, mes chers amis? Alguma dúvida até aqui? Eu Não? posso perguntar da segunda, que eu deixei passar? Bora lá. Oui, oui. La deuxième. Poderia ser escrito em outra ordem? Você botou ils adoraient les mères. Mas D'accord. poderia... essa pergunta poderia ser feita com quem eles adoravam, como, sim. 3 formas. Sempre. Uhum. Qualquer pergunta ali, você vai ter 3 formas de fazê-la, né? Então, ó, ils adoraient qui? Seria o quê? Como se fosse a número 1. Entonação. Eles adoravam quem? A número 2. Qui adorait-il? Qui adorait-il? Sempre, tá? Isso é a base do francês. Então, não tenham dúvidas. Qualquer pergunta, ela sempre, toujours, toujours, toujours. Elle aura 3 façons d'être posée, tá? E a terceira, ils adoraient qui adorait-il? Qu'est-ce qu'il... Não, porque aí o que é o quê? Aqui é somente a perguntinha quem. Qu'est-ce qu'il adorait? Qu'est-ce qu'ils adoraient? Quem é que eles adoravam? Qu'est-ce qu'ils adoraient? Então, um Szinho aqui. E olha só que interessante. Número 1, sempre concernente à entonação. Número 2, sempre concernente ao quê? A forma mais educada, mais polida, mais rebuscada. A inversão, pronome, sujeito, verbo. Sim. E a terceira, sempre envolvendo o est que. Est que. Est que. Porque a pergunta aqui eu não estou dizendo o que, estou perguntando quem, tá? Então, quando for concernente ao que, se eu quisesse falar aqui o que eles adoravam, né? Fora do âmbito de quem? Seria a mesma coisa. Então, qu'est-ce qu'ils adoraient? Como se fosse aqui. Deixa eu deixar os 3, tá? Para vocês já ficarem com os 3 exemplos. Tudo bem? Que eles adoravam. Vocês que irão me dar a resposta. Vamos lá. A número 1, como é que vai ficar, Tati? As respostas dessas perguntas? Esse daqui, ó. Eu quero essa perguntinha número 1. Qu'est-ce qu'il adorait? Qu'est-ce qu'ils adoraient? Agora eu já mudei o contexto, ó. Aqui estava... Né? Eles adoravam quem? Perfeito. Que eles adoravam? Qu'est-ce qu'ils adoraient? Número 2. Bia, vamos fazer uma por uma. Vai lá. Qu'est-il? O que eles adoravam? Então, ó, concernente à pergunta com o que. Eu tenho 3 formas. Qu'est-ce que et puis quoi. Só isso. Então, que adorait. Aí eu vou jogar o quê? A contração. Mas a pergunta vai ficar como? Qu'adorait-il? 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 Voilà. Ça va bien? Parfait. Bruna. Et la troisième, mon ami, comment dirait-on, s'il vous plaît? Il adorait quoi? Pluriel.
Il adorait-il quoi ou seria? Non, non, non. Pluriel. Sim, que é no plural. Ah, tá. Mas não, a pronúncia não seria Liaison. Liaison. ils adoraient Voilà, c'est ça. Ils adoraient. quoi? Bravo. C'est juste par rapport à la prononciation, d'accord? Ah, oui. Ils adoraient quoi? Voilà. Tranquilo? Essa questão, essa nuance que nós temos, essa nuance, ela sempre estará presente. Então, esse tipo de exercício, ele faz com que nós possamos perceber esses detalhes e olhar, tipo assim, com um olhar de águia mesmo. Caraca, olha só, eu posso, igual essa número 4. Ó, o que passava no coração deles e o que passava no coração de cada um. Ainda se eu quiser adicionar deles. Tem muito aluno que não consegue perceber, identificar e conseguir desenvolver a frase dessa forma. Do ponto de vista que ele utiliza no português, posso fazer assim, 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 assim. A maioria das vezes vai ser factível, você conseguirá trasladar do português esse jeito para o francês. Você só tem que entender o quê? Como utilizar, né, as ferramentas ali, vamos dizer, de gramática, que a gente sempre trabalha aqui de modo implícito. Tudo bem? Tranquilo? Parfait. Então, mais alguma dúvida? Oui, non? Peut-être? Très bien. Alors, je vais vous laisser un petit devoir où je vous lirai un autre petit extrait du texte. Et comme devoir de maison, il vous faudra faire comme je viens de faire avec vous. E o dever vai ser esse. Vocês vão ouvir, que eu vou passar agora. Vocês vão colocar 4 perguntinhas e vão desenvolvê-las igual eu fiz aqui com vocês, partindo da premissa do português. Tá bom? Très bien. On y va. Ça va? C'est parti. Le premier des 3 frères était toujours de bonne humeur. Il ne pensait qu'à s'amuser, qu'à faire des farces à ses frères. Il était le plus drôle, mais aussi le plus effronté. Le deuxième était capable d'écouter chanter pendant des heures les oiseaux. Il connaissait le nom de toutes les fleurs. Il semblait toujours ailleurs. Tant il était rêveur et distrait. Le troisième était de loin le plus raisonnable, le plus réfléchi, le plus consciencieux. Mais il lui arrivait parfois de manquer d'humour. Alors, ses frères le taquinaient parce qu'ils le trouvaient un peu trop sérieux. Mais le temps passe et il arrive qu'un jour, à force de grandir, les enfants ne sont plus des enfants. Ça va? Donc, vous voulez que je vous lise à nouveau? Parce que de toute façon, vous allez avoir la vidéo et vous allez entendre si vous avez besoin. Donc, c'est parti. Le premier des 3 frères était toujours de bonne humeur. Il ne pensait qu'à s'amuser, qu'à faire des farces à ses frères. Il était le plus drôle, mais aussi le plus effronté. Le deuxième était capable d'écouter chanter pendant des heures les oiseaux. Il connaissait le nom de toutes les fleurs. Il semblait toujours ailleurs. Tant il était rêveur et distrait. Le troisième était de loin le plus raisonnable, le plus réfléchi, le plus consciencieux. Mais il lui arrivait parfois de manquer d'humour. Alors, ses frères le taquinaient parce qu'ils le trouvaient un peu trop sérieux. Mais le temps passe et il arrive qu'un jour, à force de grandir,
Les enfants ne sont plus des enfants. Ça va? C'est ça. Donc, le devoir. Écoutez, d'accord? L'extrait lu et prendre les notes. Puis, vous allez développer les questions. 1, 2, 3, 4. Ça va? Donc, après, je vous laisserai aussi les corriger dans le texte. Non, non, pas dans le texte. Dès que vous finissez cet exercice, vous me le dites. Alors, prof, j'ai fini parce que j'aimerais bien que vous faisiez en n'est pas veillant encore, je veux dire pour l'instant, les corriger. Ça va? Des doutes, mes amis? Non? Tranquille? Deux lectures ont été assez pour vous? Vous voulez que je vous lise une troisième? Troisième? Très bien, on y va. Le premier des trois frères était toujours de bonne humeur. Il ne pensait qu'à s'amuser, qu'à faire des farces à ses frères. Il était le plus drôle, mais aussi le plus effronté, le plus effronté. Le deuxième était capable d'écouter chanter pendant des heures les oiseaux. Il connaissait le nom de toutes les fleurs. Il semblait toujours ailleurs. Tant il était rêveur et distrait. Le troisième était de loin le plus raisonnable, le plus réfléchi, le plus consciencieux. Mais il lui arrivait parfois de manquer d'humour. Alors, ses frères le taquinaient parce qu'ils le trouvaient un peu trop sérieux. Mais le temps passe et il arrive qu'un jour, à force de grandir, les enfants ne sont plus des enfants. Ça va? Salut Martha, quel est votre doute, mon ami? Salut, professeur. Comment ça va? Je vais bien, merci. Et vous? J'espère que vous allez très, très bien. Ai, eu estou mais ou menos. Comme ci, comme ça. Como ça? C'est ça, Professor, oui. se o senhor pusesse o texto inteiro, seria mais fácil para eu tentar, pelo menos, né, identificar o vocabulário, as palavras, né, e intuitivamente, né, compreender o texto como um todo. Mas quando eu acabo de fazer tudo isso, já começa a área, o próximo passo de pergunta e resposta. Ça va. E eu fico aqui rabiscando, e no outro texto eu consegui, né, tirar do texto, como o senhor já havia me dito numa aula anterior, que as respostas estão no texto, né? Sim, eu sempre. acredito que nesse novo exercício, isso também vai ocorrer. Entretanto, o senhor pôs aqui que é necessário, né, eu escutar e extrair da leitura, né, e das notas, tudo que eu possa aprender, né, e compreender para responder as questões. É isso, não é? Isso. É semelhante ao que nós fizemos, só que a diferença qual será? Que eu não vou deixar ainda a parte escrita. Pois é. Então, eu gostaria que vocês fizessem primeiramente o ditado. Entendeu? Esse é o ponto. Por quê? Quando você desenvolve ali, a capacidade de escrever apenas de ouvido, você já fica com, vamos dizer, aquela coisa que eu falo muito, treinamento difícil, batalha fácil. Então, você consegue, quando eu digo você, o seu cérebro, ele consegue
pegar com maior facilidade depois palavras, sons, tá? Por meio desse tipo de exercício. Porque se eu só chego e passo assim, o ditado com o texto é muito fácil. Não que vai ser muito fácil, mas vai ser muito mais tranquilo de você ouvir e entender o que está ali. Agora, aqui é como se você estivesse como uma criança. Só que a criança, ela só ouvia, conseguia entender os contextos, e ela não tinha capacidade ainda de escrever ou ler o que era dito. Então, nesse momento, a gente força o uso aqui de pensar, escrever, logicamente, envolvendo a leitura, para que depois vocês já tenham toda a parte escrita e consigam desenvolver as perguntinhas, tá? Então, gostaria que vocês fizessem primeiramente isso. Mas, ao término aqui da aula, eu já vou deixar para vocês do corrigido lá no final, lá no rodapé, tá? Do bloquinho de notas. Não copiem, tá? Então, façam, tentem fazer até o último minuto, tipo assim, cara, ouçam 1, 2, 3, várias vezes e vá como se fosse um quebra-cabeça, pegando as palavrinhas para depois você olhar o corrigido. Por quê? Se você já for direto lá no corrigido pegar o texto, vai ser muito mais fácil, porém você não estará se colocando realmente à prova, praticando o francês como ele deve ser. Porque quando você chega lá na França, qualquer outro local, você vai conversar com um francófono, você não tem o subtítulo, você não tem legenda. Então, é uma situação, às vezes, que você fica, meu Deus, o que ele está falando? Então, aqui é semelhante, só que você está no conforto da sua casa, mais tranquila, né? Mais tranquilo e fazendo um exercício, tá bom? Mas pode deixar, Marta, que eu vou deixar assim ele para vocês, tá? Lá no rodapé, lá no finalzinho mesmo, tudo bem? Professor, mas não é isso mesmo. O senhor está correto, eu concordo plenamente. Entretanto, eu ainda não consigo, né, na sua leitura, eu identificar todas as palavras. Primeiro, Sim, que tem sim. aquela historinha do liaison, um junta com o outro, os Sim, tempos sim. verbais e tal. Mas Não, tudo mas bem, vamos não lá. tem problema. Qual que é o ponto? Não quero que você copie o texto perfeitamente, ele 100% dele. Não. Você vai ouvir uma vez, vai escrever o que você conseguir. Vai ouvir novamente, vai completar. Você vai ouvir mais uma vez e vai completando. O que você conseguir. Entendeu? Ok, Ah, eu entendi. ouvi 10 vezes. Perfeito. Depois disso, cansei. Agora eu acho que não vai mais disso. Vai chegar um momento que você mesmo vai falar, putz, não passo. Cheguei no meu platô. Não consigo mais escrever mais nada. Não dá. Aí você vai e olha o corrigido. Mas esse é o ponto. Cada um vai ter o seu platô. Tem gente que vai ouvir 3 vezes, tem gente que vai ouvir 5, tem gente que vai ouvir mais, menos. Esse é o foco, tá? Vocês vão ter o áudio e vão desenvolver o exercício, tá? É, tudo De bem. acordo com o que cada um puder. Tudo bem? Ok, tudo bem. Cessar. Mas fique tranquila, tá, Marta? É normal que você não consiga, logicamente, escrever o texto de cabo a rabo. Isso vem com o tempo. Com esse tipo do quê? De prática que eu estou já fazendo com cada um de vocês. Tá bom? Cessar. Merci, professeur. Merci à vous. Alguma dúvida, meninas? Tranquilo? Bravo. Et pour aujourd'hui, c'est ça. Então, vou deixar aqui o término para vocês lá no rodapé. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me falar. Tudo bem? Merci beaucoup pour la présence. Je vous souhaite une superbe soirée. À très, très bientôt. Salut. Salut, professeur. Bonsoir. Bonne soirée à vous tous.